eu sou a Priscila. Eu sou a Lari. E juntas queremos te dar as boas-vindas a mais um episódio do Empowerment Cast. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. Isso aí, Pri. Hoje a gente vai falar sobre este sentimento que é uma escolha. E eu vou começar aqui o episódio lendo do dicionário. Você põe na internet e você está perguntando o que é perdão. O perdão, religião, remissão dos pecados, ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida ou indulto. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Uou. Então, esse é o significado que você vê no dicionário aqui no Google. Aí você procura em outro lugar, eu achei esse aqui no Wikipedia. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa, deixando de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Por que eu quis começar com essas duas explicações, definições sobre perdão? Porque se você se prende à primeira que eu li, você nunca vai perdoar ninguém. Uau, verdade. Porque aqui, olha, quando fala que o perdão é uma ação através de qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação, o perdão não é isso. Quem falou que é isso, né? E por isso que eu queria começar assim. Porque o perdão real é quando você entende que o que te foi feito, não tem volta, e você decide deixar aquela experiência ruim embora, porque você entende que não tem como, tudo que precisa de perdão não tem retorno. Normalmente a gente pede perdão por uma coisa que nos magoou muito, uma coisa que foi forte pra gente. Gente, a palavra, quando ela foi dita, você não toma ela de volta. Sim. Então, o perdão normalmente leva para uma coisa mais forte, né? Coisa menos forte, a gente pede uma desculpa. É verdade. Eu gosto muito da metáfora, né? Que é muito usada, a gente vê, né? É repetitiva, que a falta de perdão é como se você tivesse tomado o veneno e estivesse esperando que o outro morresse. Então, assim, você viver com o perdão, o que você está fazendo, na verdade, é idolatrando o seu ego de uma maneira tão grande ao ponto de achar que a sua dor é maior do que a do outro. Você se coloca numa posição de superioridade que você não consegue enxergar que o outro também pode estar ferido, e por estar ferido ele te feriu. E eu tava escutando uma ministração da Joyce Meyer e ela fala lá sobre perdão, que ela conta nos testemunhos dela que o pai dela abusou sexualmente dela durante anos. E ela passou anos da vida dela sem perdoar o pai dela. Até que ela entendeu que quando ela não perdoa, ela carrega aquela pessoa nas costas dela. Sim. Porque quem fez o mal, dependendo do tamanho do mal, né? Nós não estamos aqui para falar que para demonizar ou diminuir nada, né? A dor de ninguém. Mas a pessoa que fez o mal, ela vou usar a palavra, talvez não tá nem aí. Ela já fez. Não tem como voltar aquilo pra trás. E às vezes, Lara, o que a gente precisa entender é que quantas vezes, até com a gente, você fere as pessoas sem nem mesmo se dar conta, porque infelizmente a gente dá aquilo que a gente tem. E as nossas marcas, esse doar, esse dar aquilo que a gente tem, é você dar através das cicatrizes emocionais que você foi acumulando ao longo dos anos e principalmente na sua infância. Então, às vezes, a pessoa só tá sendo aquilo ali que ela é, sem nem saber. Então, se você às vezes tá carregando aquele lixo ali nas suas costas, que a pessoa nem sabe que descarregou sobre você. E você tem essa escolha de deixar ir ou de continuar carregando pro resto da vida, né? Uma coisa que foi muito ruim que fizeram com você, e você continua alimentando um sentimento ruim por aquela pessoa. Quem tá sentindo aquele sentimento ruim? É você ou é a outra pessoa? E normalmente o que nos impede de perdoar é o orgulho, né?
É o orgulho que nos impede de perdoar. E o orgulho, ele não só nos impede de perdoar, como ele nos impede de viver, assim, muitas coisas extraordinárias da nossa vida. Então, assim, o perdão, ele começa a ser entendido quando você começa a tratar o seu orgulho, né? Não como um bicho de estimação, mas como um vilão da história. Sim, e entendendo que você... ninguém tem obrigação de nada com ninguém. Eu sou muito dessa vibe. Ninguém me deve nada e eu não devo nada pra ninguém, sabe? E aquela pessoa que te fez alguma coisa mal, que você não gostou, que você se sentiu machucada... ela não te deve nada. Sim. E você continua alimentando aquele sentimento ruim towards, né? Em direção. Em direção àquela pessoa, que você só tá se machucando. Você tá se machucando. E quando você entende que você pode deixar ir, que você pode deixar o que te aconteceu de ruim e falar aqui... tá tudo certo, eu te perdoo, não quer dizer que isso vai apagar a dor que você sentiu, não vai apagar o que aconteceu. Você simplesmente está se dando a oportunidade de seguir a sua vida livre. E quando você entende que o perdão é simplesmente isso e que você não é obrigado a conviver com essa pessoa, você não é obrigado. Muita gente não fala que não perdoa, porque acha que depois que perdoa, apaga tudo, esquece tudo, tá tudo de novo. Não é assim. Não é assim. O perdão é você tirar esse sentimento ruim que você tem dentro de você, que você tem towards, direção àquela pessoa, e viver, não deixar mais aquilo te prender, sabe? Isso aconteceu muito comigo, sabe, Pri? Tinha uma pessoa na minha vida que eu precisava perdoar muito. Só que eu nem entendi o porquê. Porque não havia nada plausível que ela tinha me feito. E eu passei anos tentando perdoar. E chegava numa fase que eu falava, já perdoei. Aí vinha uma situação, fala, cara, não perdoei. Não, já perdoei, não perdoei. E eu cheguei num ponto que eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Falei, Senhor, eu quero perdoar, eu já perdoei, mas o que tá acontecendo? E Deus foi muito lindo comigo. Porque... não é só perdoar, é não esperar nada em troca dessa pessoa. Porque o que é do outro, e o que é seu, né? Porque quando você perdoa com o ego, você perdoa com o ego tá presente, você perdoa, mas você quer uma desculpa de volta. Sim. É como se você estivesse usando uma moeda de troca, né? Tipo assim, eu tô te dando eu sou boazinha, $10, mas na verdade, assim, a nota é de 10, mas eu só quero te dar 5. Então você me dá meus 5 de volta. Eu sou boazinha, eu tô te perdoando, olha como eu sou linda. Mas eu quero que você me pede desculpa, mas eu quero que você venha voltar aqui e falar que nunca mais vai fazer isso. Não. Eu costumo dizer que liberar perdão pra vida de alguém é você injetar antibiótico em uma ferida aberta, que vai ser curada e vai formar uma cicatriz bonita, de que não vai parecer nem que teve uma ferida tão profunda ali. E não é esconder essa ferida com uma tatuagem ou com qualquer coisa, mas honrar aquela ferida e olhar para ela e não se lembrar mais da dor que causou aquela ferida. E lembrando que todas as experiências que a gente passa na vida, boas ou ruins, elas levam a gente ser as pessoas que nós somos, né? Então, eu só sou quem eu sou hoje por causa de tudo que eu passei na minha vida. Sim. Você só é quem você é por causa de tudo que você passou na sua vida. E a maneira com que nós lidamos com as coisas que acontecem com a gente é o que vai ditar que qualidade de vida que a gente vai ter. E é sobre entender que perdoar não é esquecer, perdoar não é você ter que conviver com a pessoa. Ninguém tá falando isso, sabe? Perdoar é você entender que você liberou o destino da pessoa e principalmente o seu. Porque agora você é livre para prosperar, você é livre para deitar na tua cama e quando você estiver, né, com aquele momento de mente vazia, você não ter aquilo ali te corroendo por dentro. Você que gosta de metáforas, adoro. Analogias, pensa em cada pessoa que você sente que você precisa perdoar e você não consegue. Pega aí uma sacola imaginária e para cada pessoa que você precisa perdoar, você coloca uma batata lá dentro. E aí você fala, não, a fulano me fez tal coisa, ciclano fez tal coisa, não perdoa. E vai jogando essas batatas nesse saco. E que passa uma semana carregando esse saco junto com você. Vai ser pesado
Ou vai ser gostoso? Vai ser bom passar os seus dias carregando esse peso todo? Né? Ou não? Aí é com você. Aí é por isso que a gente volta na autorresponsabilidade, né, Pri? Como tudo a gente fala que volta lá, mas é a pura verdade. Porque o ato de perdoar é um ato de autorresponsabilidade. Sim. E a minha pergunta principal é, você carregando esse saco de batata, vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai restituir aquilo que você, talvez é algo que a pessoa, vamos supor, às vezes a pessoa ficou te devendo um dinheiro, ou às vezes, sei lá o que for, mas assim, vai mudar alguma coisa na situação? Vai te levar de volta pro tempo e vai fazer com que você evite aquilo? Não, mas vai gerar um peso que vai ficar te segurando naquele passado, impedindo que você gaste a sua energia com coisas que podem mudar a sua história daqui pra frente. Isso, e tem um ditado muito antigo, eu não sou muito boa com ditado, mas acho que esse eu sei: águas passadas não movem moinhos. O que passou, passou. E eu não quero ser insensível. Eu não quero dizer que seus sentimentos não importam, eu não quero dizer que o que te fizeram não foi ruim. Mas eu tô te falando que você tem uma escolha. Sim, e sabe? nem sempre, Lara, às vezes a pessoa acha assim, então peraí, pra eu perdoar eu vou ter que procurar a pessoa e pedir perdão pra ela e falar, nem sempre. Eu mesma já tive situações na minha vida que eu perdoei pessoas que depois elas até me procuraram também pra me pedir perdão, porque elas entenderam que elas foram a causadora da dor em mim e eu liberei perdão pra elas, mas eu não respondi porque já não fazia sentido, porque já não me causava nenhuma dor e elas já estavam liberadas há muito tempo. É simplesmente você pegar esse saquinho de batata, fechar ele, porque essas batatas vão estar podres. Vamos combinar que um sentimento que a gente nutre na falta do perdão, você vai adoecendo. Pega essa sacolinha, põe no lixo. Gente, soa impossível, mas é simples assim, sabe? E sem contar, desculpa ter te cortado, mas assim, é sobre entender que quantas pessoas... Se você começar a ler um pouquinho sobre doenças psicossomáticas, quantas pessoas, por causa do rancor que guardam e carregam, o corpo delas estão adoecendo. E elas nem sabem, vão no médico, procura e não tem causa para aquela dor. Gente, a falta de perdão causa dor física. Dor, doença, dizem que o câncer, né, como não existe bem uma explicação para o câncer, né, há alguns que são genéticos, mas vários estudos falam que o câncer, uma das causas é o rancor, é emocional. Até no livro, né, da Louise Hay, aquele Você Pode Curar Sua Vida, ela, no final ali, ela vai mostrando, né, o que cada área que você vai guardando rancor... onde é que causa dores no seu corpo. E é muito engraçado que faz muito sentido, pelo menos fez muito sentido pra mim, porque ao ler aquilo eu falar, caramba, é verdade, de lembrar não só de pessoas à minha volta, assim, pessoas que são íntimas, que eu conheço a história, e até mesmo a mim, que às vezes eu senti certas dores, de eu falar, caramba, foi bem naquela época que eu tava ali guardando aquilo. E eu conheço pessoas que reclamam, gente, de algumas dores, que quando você vê, você fala, é verdade, ele tá lutando com rancor contra... Ele tem um rancor, uma mágoa imensa com relação a isso, e ele sente a dor que ela descreve no livro, sabe? Eu falei, gente, que coisa mais bizarra. E se a gente entendesse isso de uma vez por todas, que a gente tá se matando lentamente, né? Que esse veneno não só a gente tomou, como ele tá começando a fazer efeito no nosso corpo, sem que a gente perceba, a gente liberaria perdão agora mesmo. Tá tudo conectado, né? O espírito, a alma, o corpo, tá tudo em conexão. E quando a gente segura esse peso, esses sentimentos ruins, ele acaba afetando todas as áreas da nossa vida. E você não só passa a ter experiências pesadas, como você passa a ser uma pessoa infeliz. Porque não tem como você dá o que você não tem. Se você tá carregando um peso, uma coisa ruim, um sentimento de rancor por outras pessoas, é aquilo que você vai ser. E você realmente quer ser essa pessoa? Sim. Você quer ser fruto do que te fizeram de mal
e ser mal, isso é uma coisa ruim pra você, não, pra mim não faz sentido, sabe? Você se manter vítima, não no sentido pejorativo da palavra, mas se manter vítima daquela situação, no sentido de se manter preso ali. É verdade. Encarcerado numa realidade que, infelizmente, é só tua. E é igual aquela frase de efeito que fala, né? Perdoe. Não porque o outro merece perdão, mas porque você merece ser feliz, você merece ser livre, você merece ter uma vida plena. Então não é pelo outro, é por você. E você, ao negligenciar o perdão pro outro, você tá esquecendo que, assim, o outro também tem feridas. O que levou, né? Existem várias coisas na nossa vida que são causadas, igual... eu lembro que um dos meus priminhos, ele tinha uma revolta muito grande, porque o pai veio pra cá e deixou ele no Brasil. Até que o pai foi sentar e conversar, falar: filho, eu sei que tudo que a gente proporcionou pra você não vai substituir a falta que a gente te fez. Mas naquele momento, a única alternativa que nós tínhamos era essa, para que vocês tivessem o que vocês têm hoje. Então eu falo assim, será que você está sendo empático? Porque fala-se tanto em empatia, a gente usa tanto empatia, mais empatia, por favor, né? Mas será que você está vivendo o significado da palavra empatia? Entendendo assim, vai lá, pergunta pro outro, sabe? Dá às pessoas a chance de te contar a versão delas da história. E a gente lembra que você não controla, você não tem poder do que te acontece, mas você tem poder de como você age com as coisas que te acontecem. Sim. Então o perdão, ele entra muito nessa área aí. O perdão, ele não é um sentimento. Você não vai acordar hoje e falar, hoje eu vou perdoar. Não acontece. O perdão, ele é uma escolha, o perdão é uma decisão e é diário. Não que você precisa perdoar a pessoa todo dia, mas você, quando vier aquele sentimento, né, ruim, você lembrar, eu decido perdoar porque eu mereço ser feliz. Até quando a Bíblia fala, né, que devemos perdoar 70 vezes 7, eu acho que a conta dá 400 e tantas. Gente, matemática aqui não vai estar boa agora. Dá quase 500 vezes, né? E aí, não é que você tem que ficar lá 1, 2, contabilizando, porque se você faz isso, volta para aquilo que a gente falou, né? Você tá liberando perdão, esperando algo em troca. Agora, é sobre entender que nós todos, em algum momento da vida, vamos precisar ser perdoados. Então, assim, tudo aquilo que você dá, você recebe de volta. Então, perdoe quantas vezes necessário for, sabe? E mais uma vez, é pra você, é por você, não é pelo outro. Você merece ser feliz, você merece ser livre. Isso aí que você falou, me traz, né? Nós não somos perfeitos, ninguém é. Então quando você não perdoa o outro, é porque você é perfeito. É como se você não errasse. E não é verdade. Gente, a única pessoa que não errou foi uma só. E ainda assim, ela foi tão misericordiosa que ela morreu uma morte de cruz, né? A morte mais dolorosa para que a gente estivesse aqui. Essa é a essência do perdão, né? Não tem pessoa melhor para falar de perdão do que Jesus, né? Que não só ele foi traído, que pelos nossos erros, né? Teve que pagar pelo erro dos outros, e ainda ele tinha consciência de que seria traído. Imagina quando ele fala, né, para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro, você tá doido? Eu não vou fazer isso. Aí ele fala para Pedro, né? Você nem sabe o que você tá falando. E para Judas, ele sabia que com um beijo Judas o trairia. Eu falo assim, a gente muitas vezes, no nosso caso, a gente nem sabe. Às vezes as pessoas realmente estão nos maltratando, estão nos ferindo por causa de feridas que ela tem. E aquilo é tudo que ela conhece. Agora imagina Jesus que gratuitamente foi traído e com consciência de que seria traído. Então, se a gente pegar por esse exemplo, gente, fica, acho que, bem mais fácil a gente conseguir perdoar, né? Porque tem tanta gente aí que tem que perdoar coisa muito pior, e normalmente as pessoas que mais guardam rancor e falta de perdão são por coisas, assim, não irrelevantes, porque a nossa dor, ela é relevante, tudo aquilo que nos causa dor, mas por coisas pequenas, sabe? Imagina, igual você citou a Joyce Meyer. Imagina, gente, você tem que perdoar o seu pai, porque é o seu pai que é a pessoa que deveria te proteger,
E foi a pessoa que mais te feriu, igual ele abusou sexualmente dela a infância dela inteira. Então ele roubou a infância dela. E continuou roubando a vida adulta enquanto ela não perdoou. Então eu penso assim, quando você não é diminuir a sua dor, mas empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, falar quais são as feridas que essa pessoa que me feriu carrega? Quais são as dores? Sabe o que? Eu tô numa posição privilegiada com relação a essa pessoa. Então eu vou perdoá-la porque ela merece. E é deixar ir. Perdoar é deixar ir. É deixar ir, é viver por você e não para o outro, né? Pelo que o outro te fez. E lembrar que uma vez que você perdoa, não tem como a sua vida continuar a mesma. É igual quando alguém te deve um dinheiro, né? Eu sempre gosto de perguntar para essas pessoas assim que estão super rancorosas porque alguém tá devendo dinheiro para elas. Fala assim, se essa pessoa te pagasse hoje, esse dinheiro transformaria a sua vida? Te tiraria da situação que você tá agora e faria uma reviravolta na tua vida? Porque senão, falo, deixa aí. Eu sempre, né, aquela coisa que eles falam, count your blessings. Conte as suas bênçãos. Às vezes você olha pra trás, aquele dinheiro você ganhou muito mais ao longo do tempo, você conquistou muito mais coisa do que aquele dinheiro te tirou. Então eu falo assim, é sobre você realmente botar numa balancinha, né? O que aquilo ali tá te tirando e o que tá agregando. O que vai me trazer de benefício, mas qual o malefício que tem me causado. Então é o que eu falo assim, quando a gente tenta, né, fazer a estrada com duas mãos, uma via de mão dupla, a gente vê que vale muito a pena perdoar, gente. Por mais que não seja fácil. Porque né? Ninguém falou que ia ser, né? Ninguém falou. Mas é importante você entender onde que esse perdão vai te levar. Sim. Né? O que vai transformar na sua vida, né? E pode ter certeza que não só vai trazer benefícios para sua saúde, vai trazer benefícios para o seu emocional, vai trazer benefícios até para o seu profissional, porque muitas vezes Todas você tem que as áreas. concentrar no trabalho e você tá pensando lá no dinheiro que o outro tá te devendo. Ou você acredita que ela teve a coragem de falar isso pra mim? Aí quanto tempo da sua vida você fica pensando naquilo, da palavra que foi falada, no ato que foi feito, na coisa que foi deixada de fazer, e você tá presa no passado. A falta de perdão te prende no passado. E o que ninguém se dá conta é que no final do dia, infelizmente, as pessoas têm muito mais empatia com a dor do que com o sucesso do outro. Então a pessoa, quando você começa aí, porque como a gente já falou aqui, ensinou pra vocês que o desabafo, ele nada mais é do que a busca, né, por aliados. Então quando você começa a desabafar com alguém, automaticamente você coloca o outro numa posição de coitado. Então eu falo assim, porque ninguém quer saber, porque se você tá se sentindo tão ferido, a pessoa vai falar, mas o outro é um coitado, esse daqui tá falando mal dele pra todo mundo, nossa, tá espalhando o nome dele pra todo mundo. Então você vê como que é tão sério, você pega você que era pra ser um cara que tá numa posição elevada, né, uma posição superior, você se diminui tanto quando você começa a não perdoar para colocar o outro no papel de vítima, de coitado, pela exposição que você tá causando na vida dele. E é interessante você trazer isso, porque sempre o que o outro faz é muito pior do que o que eu faço. Então, o que você fez pra mim foi muito ruim, mas eu sair falando sobre o que você fez pra mim, tá tudo certo. É onde a gente precisa lembrar, né, que toda a história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdade, né? Um exemplo que eu gosto sempre de usar é quando às vezes você tá na correria, você vira pra pessoa e fala, Lari, pega isso ali pra mim, fazendo favor, não sei o que, você sai correndo assim, você fala esbaforida. Aí a pessoa, ele tá achando que eu sou empregado dele? Que a pessoa nem escuta o por favor. Então eu falo assim, não é que eu fui mal educada, é como você se sentiu naquele momento, é o momento que você tava. Então se auto-investiga também. Será que aquilo ali te causou tanta ferida porque você já estava ferido e sensibilizado com outras coisas, que aquilo ali tomou uma proporção e uma magnitude muito maior do que deveria, simplesmente pelo fato de você não estar num bom dia?
Com certeza. Às vezes nem é necessário esse perdão todo, né? Às vezes você voltar, rever a situação e falar, tipo, não foi tão mal assim. Exatamente. Ou eu não estava bem nesse dia. Ou eu não preciso mais carregar isso, porque realmente não fez tão mal quanto eu achei que tivesse feito. Quantas vezes a gente revive situações que a gente vira e fala, eu falei isso, ou eu fiz isso. Nossa, que vergonha, né? Tipo, pra quê? Então, tá nesse estado de presença, é entender que o perdão é pra você, não é pro outro. Sim. É entender que o perdão, quando você perdoa alguém, você não precisa conviver com aquela pessoa. Não é como se você estivesse dando todo o crédito pra ela de volta. Você simplesmente decidiu perdoar a dívida, mas você não precisa emprestar de novo. Né? É não reestabelecer o crédito, né? Exatamente, aquela situação. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado e entender que o perdão genuíno, ele vem quando você não espera nada em troca, sabe? Eu acho que essas coisas são muito, muito importantes para quem tá aí do outro lado e se conectou com essa mensagem e falou, não, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Perdão é decisão e escolha. Perdão não é sentimento. Sim. O que você sente, o que você pensa não é real. O que é real são as ações que você toma, as ações que você faz. E o ato de perdoar, ele é consciente e constante. Perdoar, gente, é devolver pro outro o lixo dele e ficar somente com o seu. Você não é uma caçamba de lixo para ficar guardando o lixo do outro, não. Cada um que lute com seu lixo. Cada um que lute. Então, ó, libera o destino daqueles que, ainda que sejam difíceis de ser perdoado, não porque o outro merece, mas porque você merece ser livre e feliz. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você tem alguém que você precisa perdoar, entenda que nem sempre você vai precisar procurar a pessoa para estar liberando esse perdão, mas que você decida dentro de você não se alimentar mais dessa ferida, porque temos memória e iremos sim lembrar. Mas a cicatriz é lembrar de algo que nos causou dor e ver que aquilo ali já não dói mais. Muito obrigado pelo teu tempo. A gente, como sempre, espera que essa mensagem tenha tocado seu coração e feito sentido pra você, né, Lara? E se fez sentido, manda pra alguém que precisa escutar essa mensagem, dá um like. A gente tá em todos os canais, a gente tá no Spotify, no Amazon Music, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. Tinha esquecido do Amazon Music, Estamos verdade. lá. Gente, a gente tá em todo lugar, hein? Então. Vai lá, segue a gente, escuta a gente. Eu, pelo menos, sou viciada no Spotify, porque eu acho que você vai ali, trava a tela e você pode escutar em qualquer lugar, né? Então, ó, escolhe aí a plataforma que faz mais sentido pra você. Siga-nos no Instagram, que a gente tá sempre postando conteúdo praticamente diariamente, né? Com relação aos assuntos que temos abordado aqui. Muito obrigada, é muito bom ter você aqui com a gente. Um ótimo dia pra você. Tchau, tchau.